O nome Israel foi dito você pode lê-lo em muitas passagens na Bíblia. Israel significa vencedor. Mas é impossível a gente compreender claramente o assunto de Israel sem a gente ter um estudo cuidadoso do Antigo Testamento. É impossível. Então nós vamos ver a primeira vez que o nome Israel aparece nas Escrituras. E a primeira vez que ele aparece nas Escrituras foi quando foi falado a Jacó, depois de sua longa noite de luta com um oponente poderoso. Está lá em Gênesis 32, verso 28, que diz assim: Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E assim nós podemos ver quando o nome Israel foi primeiramente um nome de origem celeste, né? Ele foi aplicado a Jacó sozinho, não foi para a multidão, foi aplicado primeiramente para Jacó sozinho. Ali ele representou a vitória espiritual sobre o pecado. Ali através da luta em oração e reivindicando a graça de Deus, porque ali nós sabemos que Jacó estava lutando por uma bênção, né? E Jacó teve 12 filhos, que mais tarde se mudaram para o Egito, que os descendentes desses filhos, eles se multiplicaram e no futuro eles se transformaram nas 12 tribos, que mais tarde eles foram forçados ali à escravidão pelos egípcios até o tempo de Moisés. E Deus, ele disse a Faraó por meio de Moisés uma coisa também muito interessante, que é onde a gente já vê o nome Israel aplicado para o povo. Vamos lá em Êxodo, capítulo 4, verso 22 e o verso 23, que diz assim: Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. A gente pode notar que o nome Israel, aí ele é expandido para poder incluir ali os descendentes de Jacó. Aí então a gente vê já pela primeira vez a gente viu ele sendo dado para um homem vitorioso, Jacó. Jacó teve a vitória. Aí em seguida, em Êxodo, a gente vê sendo dado para o povo. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Em cerca de 800 anos antes de Cristo, o Senhor também ele fala através do profeta Oséias. Vamos lá no livro de Oséias. Oséias, no capítulo 11, no verso 1, a gente lê o seguinte: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Por essa altura, a nação de Israel, ela já tinha falhado tá? Já tinha falhado em viver de acordo com o significado espiritual do seu nome. Vamos lembrar? Jacó era Jacó. Tinha o nome de Jacó, o usurpador. Ele lutou com Deus, ali em oração, pedindo a graça. Ele teve aquela luta lá, física também. Lutou. E venceu e recebeu o nome Israel. O povo foi liberto do Egito. Recebeu ali também o nome Israel.
Mas aí, durante o tempo foi passando e eles falharam com o significado espiritual do nome. Passaram a colecionar derrotas. E esse versículo 1 de Oséias 11, ele tem uma grande importância quando a gente olha para o Novo Testamento. É onde a gente faz a ligação. É onde a gente faz o que diz lá no livro de Isaías, um pouco aqui, um pouco ali. Aí a gente começa a entender. Esse povo de Israel, 800 a.C., eles falharam. Mas 800 anos após a profecia de Oséias, a gente aprende algo muito importante no Novo Testamento em Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 2, no verso 1, que vai nos dizer o seguinte, que Jesus nasceu em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes, tá? Depois de 800 anos. Diz o seguinte, e tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, porque Herodes sentiu ameaçado por esse novo rei criança. Ele enviou soldados para matar todos os meninos que haviam em Belém. Aí lá no verso 16, a gente vê o seguinte. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Aí José, ele foi avisado dessa crise com antecedência. O anjo foi e falou com José. Diz assim a palavra do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu fale contigo. Está lá no versículo 13 de Mateus. Ele tomou o menino e a mãe, fugiu para o Egito e demorou lá. Até que Deus desse a palavra, né? Até que Deus falasse com ele. Porque Herodes ele queria matar. Assim José pegou Maria e foi embora. Partiu para o Egito. No verso 14 vai provar, né? Tem a prova. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Olha, o povo de Israel falhou. 800 anos antes de Cristo. 800 anos depois, nasce Jesus em Belém e vai para o Egito. Lembra de Oséias 11, verso 1? Vamos ler de novo? Diz o seguinte. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Opa! Jesus nasceu em Belém da Judéia. Herodes se irritou e queria matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O anjo avisou a José. José fugiu para o Egito. Agora Jesus está onde? No Egito. Mateus ele escreveu que o menino o menino Jesus ele permaneceu no Egito até a morte de Herodes. Isso está no verso 15, que diz assim: e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Você pode notar, irmão, que em Mateus, nesse acontecimento com Jesus, Mateus capítulo 2, ele cita Oséias 11, que originalmente se referia à nação de Israel saindo do Egito. Mas ele declara perfeitamente se cumprindo em Jesus.
Uma coisa que a gente não pode esquecer é que uma profecia bíblica, ela pode ter uma dupla aplicação, num cumprimento literal e no cumprimento espiritual. E Mateus, ele tocou apenas na superfície de um princípio, tá? Ele tocou ali na superfície. E durante o Evangelho de Mateus, ela vai sendo desenvolvida. E se você fizer um estudo minucioso, mais cuidadoso de Mateus, você vai ver que ele revela que a história de Cristo, ela repete a história do antigo Israel. Ponto por ponto. Sendo que a gente viu que 800 anos antes de Cristo, o povo de Israel falhou com o significado do nome, vencedor. Já Cristo não. Cristo venceu. Onde Israel falhou, Cristo venceu. Vamos ver os paralelos aqui na palavra? São paralelos assim surpreendentes entre a história de Cristo e a história do Israel do Antigo Testamento. Vamos lá? Então vamos. No Antigo Testamento, a gente tem um homem chamado José. Esse homem chamado José, ele tem sonhos. Ele vai para o Egito para poder preservar a sua família. Isso está lá em Gênesis 45, no verso 5. Vamos ler? Diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos passe aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Aí a José, quando encontra com seus irmãos, ele está falando, não fica triste porque eu vim para cá não. Eu vim para cá porque Deus permitiu e é para viver. Aí no Novo Testamento a gente encontra outro José que também teve sonho e vai para o Egito para também preservar a sua família. Vamos ver? Mateus 2, no versículo 13, diz assim: E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Olha o paralelo aí. Não é incrível? Não para por aí, a gente continua. A gente também tem lá no Antigo Testamento, quando a nação de Israel, ainda jovem, ela sai do Egito. E Deus a chama de meu filho. Isso está lá em Êxodo 4, capítulo 4, verso 22, que diz assim: Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E quando Jesus vier para fora do Egito, Deus também diz: Do Egito te chamei, o meu filho. Vamos ver onde está isso? Mateus 2, verso 15, diz assim: Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Jesus. Tem mais paralelos, irmãos, não para por aí. Quando Israel deixa o Egito, eles atravessam o Mar Vermelho. E o apóstolo Paulo, ele diz que eles foram batizados em Moisés no Mar Vermelho. Quando eles atravessam. Prova, vamos em 1 Coríntios 10, no verso 2, que diz assim: E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Jesus também é batizado. Isso para cumprir toda a justiça. E logo em seguida, Deus faz o quê? Proclama a ele o meu filho amado. Vamos lá em Mateus 3, do verso 15 ao verso 17.
que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Logo após que o povo no Antigo Testamento eles atravessaram o Mar Vermelho, eles passaram 40 anos no deserto. Isso foi... E logo depois, Paulo disse que... O que Paulo diz? Que eles foram batizados no mar, né? Assim que eles saíram da travessia do Mar Vermelho, eles ficaram 40 anos no deserto. E Jesus, imediatamente após o batismo, é levado também pelo Espírito ao deserto por 40 dias. Olha os paralelos. Vamos provar? Mateus 4, verso 1 e verso 2, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. No final dos 40 anos, Moisés escreve Deuteronômio. No final dos 40 dias, Jesus resiste à tentação de Satanás citando 3 escrituras. Tudo a partir de Deuteronômio. Não é incrível, irmãos? É lindo isso. Temos mais paralelo. No Salmo 80, tem algo também muito interessante. Salmo 80, no verso 8, diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Deus, ele chama Israel de videira, que ele trouxe do Egito. E no Novo Testamento? Jesus depois declara assim: eu sou a videira verdadeira. Isso está lá em João, capítulo 15, no verso 1, onde ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Olha só a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo falhou com o significado do seu nome, Israel, o vencedor, mas Jesus, no Novo Testamento, ele não falhou, ele venceu. A gente viu, né, que no Antigo Testamento o nome Israel ele foi aplicado pela primeira vez a um homem, que era Jacó, representando ali a sua vitória sobre o pecado espiritual. E no Novo Testamento, Jesus é o Israel que veio para fora do Egito. Ele é o único homem vitorioso que venceu todos os pecados. Israel, mais uma vez, significa vencedor.